210 milhões de brasileiros. No máximo 35 milhões já viajaram. A gente teve 2014 como o melhor ano da história do turismo brasileiro desde que se tem os números contabilizados. O que se vê é a necessidade aqui no Brasil muito rápida da gente redimensionar para onde olhar. Porque a gente é o 5º maior mercado doméstico do mundo. Então o Brasil tem e tinha e continua tendo 90% do seu público fazendo turismo doméstico. Então ele vai a 100% do público e novos produtos são lançados, novas abordagens, operadoras e agências focadas só no mercado internacional olham para dentro, redimensionam o país, surgem novos produtos, surgem novas empresas, agentes de viagem se requalificam. Então, nesse ponto, eu só vejo notas positivas e isso dá para, vamos dizer, uma porcentagem aí que não envolve agências e operadoras, mas especialmente os pequenos hotéis, locadoras de carro, aluguel por temporada, enfim, restaurantes, muito boas perspectivas. A nossa civilização é muito grande, né? Ela é recente, como dizia o Darcy Ribeiro, ela é um pouco tábula rasa, no sentido de que ela é a formação de algo novo, né? Tem um certo esquecimento da metrópole, no sentido de que parece que nós estamos reinventando as coisas, né? E há muito sonho e muita decepção, né? Mas o sonho sempre ultrapassa a decepção, porque o país é muito grande e muito rico e tem um espírito, uma humanidade muito forte no Brasil. Isso é evidente no turismo também. O Brasil tem, sim, produtos, né? Inclusive é muito procurado pelos estrangeiros. Eu até discordo da posição quando a gente recebia apenas 6 milhões de turistas internacionais. Eu não acho que esse número ele é apenas 6 milhões de turistas internacionais. De fato, a gente deve comparar países concorrentes, né? Então, quando a gente compara a Austrália com o Brasil para o mercado emissor europeu, faz total sentido. A Austrália recebia, né, os mesmos 6 milhões de turistas internacionais, porque é um destino exótico, porque ele é caro, porque ele exige visto. Então, quando eu ouço comparações, mas a Torre Eiffel recebe 20 milhões de turistas, ou que a Disney recebe 40 milhões de turistas, quem está repetindo essa frase está totalmente equivocado. A gente, de fato, tem que comparar o que deve ser comparado. Quando nós começamos a olhar para dentro do mercado, nós percebemos o seguinte: nós temos praias lindas, nós temos resorts maravilhosos, tudo, mas nós não temos produtos, nós não temos experiência. A gente nunca teve sucesso em atrair muito turista internacional, então não passamos do patamar de 6 milhões, né? 6 milhões é muito pouco. O Bruno, por exemplo, ele odeia falar que não compara com quem entra na Torre Eiffel, que não tem nada a ver, mas a ideia é interessante de ver que a gente tem quase 15 milhões de brasileiros saindo do Brasil para viagens internacionais, entre negócios e lazer. Então eu diria que 40% negócio, 60% lazer, e menos da metade são os que vêm para cá, e a maioria dos que vem para negócios. Então ele não vem porque ele quer, ele vem porque ele precisou. E como você gera essa vontade para o público? Você tem que falar para o público, então você tem que fazer propaganda na televisão, você tem que mostrar as belezas do Brasil. Agora, mais do que isso, nós temos que também, de certa forma, mudar essa imagem do Brasil, que o Brasil é violento, que o Brasil não tem infraestrutura. Alguns anos atrás, o Brasil fazia uma publicidade, só carnaval, futebol e mulher pelada. Bom, um país dividido é como uma família dividida. Ela não vai passar uma boa impressão lá fora. Primeiro, quando você olha para o Brasil, você tem como vizinhos a Argentina, que está com involução, Venezuela, involutiva. A América Latina, como um todo, é uma vizinhança complicada. Então, quem vê lá de fora, nos vê na América Latina, não nos vê na América do Norte, nem na Ásia. Então, parece óbvio, mas você analisa a casa pela vizinhança. Você vai comprar uma propriedade num bairro, o valor vai ter a ver com a vizinhança, tem boas escolas para os seus filhos estudarem, enfim, como está, se tem segurança. É muito parecido com o bairro, né? O bairro está com problema, dizer que é ruim, mas está com problema, né? E nós somos a maior casa do bairro, né? Com mais problemas potencializados lá fora, né? Porque o Brasil é de maior interesse lá fora. As pessoas se interessam pelo Brasil. Há muita esperança que o Brasil diga alguma coisa para o mundo, passe uma mensagem, porque as pessoas pressentem, nós pressentimos isso. Voltando ao Darcy Ribeiro, o Darcy falava muito sobre isso, né? A Roma Morena, uma nova síntese, né? Uma nova expressão, uma coisa nova, né? Pudesse nascer.
num país enorme, com espaço vital, brutal, né? Com música, com tantas características, para estar entre as 10 maiores potências culturais do mundo. Olha, nós estamos disputando com a Europa inteira, o Oriente Médio, o Oriente todo. Nós estamos sempre aparecendo com esse grande potencial cultural. Potencial é a palavra que mais aparece em discurso de turismo. Imagina o potencial das nossas praias, o potencial, né? Isso vem de 1930. Vai fazer 100 anos que a gente fala de potencial. Então, nós somos um fracasso, porque há 100 anos olhando para potencial e não transformando isso em real, né? E justamente por não compreender ou não enxergar que a maioria do turismo no mundo não está pautada necessariamente nessa fruição de beleza natural ou de praias. É legal, é maravilhoso, mas quase 80% do movimento econômico do turismo está centrado em cidades, em núcleos urbanos vinculados ao turismo de negócio. Se nós pegarmos os principais medidores desse potencial, Fórum Econômico Mundial, WTTC, esses estudos todos. Quando se fala de natureza, o Brasil normalmente aparece como o primeiro potencial natural para desenvolver o turismo no planeta. Quando se fala de cultura, entre os 10. Quando se fala em burocracia ou péssimas condições para empreender, em 140 países, na média, nós somos um dos 3 piores. Quanto mais brasileiros puderem sair do Brasil, isso relata estabilidade econômica e poder de compra, orçamento. Quanto mais estrangeiros entram no Brasil, significa posição e imagem internacional e atratividade. Então, eles não se comparam. É claro que se eu tiver mais gente entrando do que gente saindo, eu tenho uma balança comercial de turismo mais favorável. Só que ao ter mais brasileiros viajando, eu gero muito emprego aqui, porque eu gero toda a cadeia de fornecimento, curadoria, agências, operadoras, etc. E, naturalmente, tudo que as companhias aéreas demandam para levar essas pessoas para fora. Prender ou fazer uma fala do tipo, não quero que as pessoas saiam do Brasil, quero que elas conheçam o Brasil, isso além de ser antigo, isso é de um egoísmo, né? Porque quanto mais brasileiros saem, mais eles são capazes de entender o que turismo faz para uma economia. Uma métrica internacional muito relevante é a porcentagem do turismo no PIB. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo, WTTC, costuma falar que turismo responde, em média, por 10% do PIB dos países. E a gente já replicou essa notícia aqui no Brasil, mas isso não é mais verdade. 1 a cada 10 empregos gerados no mundo seria relacionado ao turismo. Aqui no Brasil, que é parte de uma das pesquisas que eu conduzo, a gente consegue chegar nesse valor se eu levar em conta empregos compartilhados. Então, não é só aquele do turismo, mas um motorista de táxi, uma pessoa numa padaria, lojas, serviços agregados ao turismo. E a maioria das pessoas acha que a flutuação econômica não tem relação com o poder de compra das pessoas em turismo, que elas vão continuar viajando. A gente sabe que não. Você troca a carne do churrasco, você muda a marca da cerveja, você vai continuar fazendo o encontro, mas você mudou o jeito de gastar. Eu acredito que isso varia muito de estado para estado e município para município, né? Acho que o recorte, quando você vai num ponto focal, em alguns estados, por exemplo, no Nordeste, isso é muito importante, né? No próprio Rio Grande do Norte, 60% da economia é de serviços. Então, assim, o PIB do estado gira em torno do turismo e da hospitalidade de serviços. Mas em outros estados a indústria foi acabando sendo mais pujante, né? No próprio Sudeste, então o turismo ele toma uma outra proporção, né? Ele vira como um grande mercado emissor e não receptivo. Mas o turismo tem um potencial, né, de geração de emprego a curto prazo que nenhuma outra indústria tem. É absolutamente fundamental que a comunicação dos números do turismo, dinheiro, emprego, faturamento e impacto, ocupem mais espaço, né? Para isso a gente vai ter que fazer um esforço de sair das páginas coloridas e entrar mais na economia e na política e tentar se vincular com a economia criativa, com o setor de serviços como um todo. Leva tempo para processar, está levando tempo ainda no Brasil para processar a lógica econômica do turismo. O turismo não é setorial, segmento ou setor, não existe segmento setor do turismo. Existe a dimensão
da movimentação de turismo e viagens que gera esse nível de riqueza direta e indireta induzida. Direta é o faturamento do hotel, a indireta pode ser o show que o turista ou viajante, quer seja de negócios, um acompanhante de um doente, é o turismo da área médica, é a movimentação de aviões, de todos os tipos de meios de transporte, também dos aviões que transportam as cargas mais valiosas do Brasil, que está acoplado, porque essa movimentação ela é uma logística única de pessoas e cargas. Quando você vai discutir turismo, as pessoas têm certeza que a gente está falando só de viagens de lazer, na praia, algo que é supérfluo ou irrelevante. Então, aparece primeiro a parte colorida, mas não aparece impacto econômico e social e não aparece o que isso significa para a economia do país. Ah, mas eu sei responder o que isso significa? Não, estou tentando chegar nessa informação, é isso que eu dediquei os últimos anos de pesquisa para a gente ter isso, né, municipalizado e claro para conversar com os prefeitos e dizer, olha aqui, é esse o tamanho do seu asset de turismo. Se eu hoje alocasse 50 milhões de dólares num projeto de turismo, em quanto tempo eu tenho esse retorno para o poder público e para o poder privado? Isso não está claro ainda. Então a gente fala sempre só do começo, esse investimento é bom, vai divulgar, olha a imagem do Brasil, tempo de mídia. Mas e aí? Retorna o investimento? Vale a pena ou é melhor eu aplicar em agronegócio? Esses são os dois potenciais globais que nós temos. O primeiro é o agribusiness. E o segundo é o turismo. E ambos têm a mesma lógica. Tamanho. Quantidade de água, quantidade de potencialidade. Que, no caso do agribusiness, teve aplicação tecnológica e liberdade de atuação empreendedora. O turismo ainda não. O turismo é uma coisa, ele reage muito rápido. Nós não precisamos de grandes máquinas, de grandes estruturas, nós temos uma grande mão de obra e conhecimento que nós temos dos destinos. Então a gente é muito rápido para reagir. Nunca vai ser a principal fonte de renda do país, né? Não deve ser, porque fragiliza demais, mas ele teria que ser a atividade secundária mais relevante, né? É a partir da atividade primária de cada país que eu estruturo o turismo do entorno. Como essas pessoas se comportam, o que elas buscam, o que é o entretenimento que vai ocupar o tempo não dedicado aos investimentos. Assim, a demanda no estado de São Paulo, por exemplo, por turismo é muito maior que a oferta. E o Brasil tem uma demanda contida enorme. E o próprio turismo não é efeito de um país ser desenvolvido. Essa é a lógica antiquada da cabeça dos economistas formados com a cabeça da década de 80 ainda, que fica, isso vai ficando, né? É uma visão de que se o país vai bem, as pessoas viajam. Mesmo que não esteja sendo dito, é assim que se vê o turismo. É assim que diz a página do jornal que diz, olha, a economia vai bem, todo mundo viajou esse final de semana, está todo mundo em Guarujá, na praia. Eu acho que o que segura o turismo brasileiro hoje é resultado de um aprendizado de turismo de 10 anos atrás, em que famílias de classe média e classe média baixa perceberam que não só era possível viajar, mas era possível incluir no orçamento, ainda que parcelando ou adaptando, na combinação com possibilidade de trabalho remoto, de famílias que consigam se deslocar conjuntamente ou mudar para lugares mais baratos, e o volume de divulgação que se teve do aluguel por temporada e da locação de carro, são elementos muito interessantes. E mais do que isso, eu passo a considerar que eu posso fazer uma grande viagem anual no momento de férias, envolvendo avião, hotel, etc., mas aí os meus finais de semana ou os feriados passam a contemplar destinos mais próximos. É o brasileiro viajando mais Brasil. E aí é o turismo pessoa física mesmo, né? Meses como julho, por exemplo, e dezembro e janeiro, as famílias estão viajando mais Brasil e estão fazendo destinos com maior período, né? Eles estão ficando mais tempo no destino. E eles estão utilizando a locação de carro por mais tempo também. A Rent-A-Car hoje no turismo, ele tem uma parte importantíssima, ele integra a cadeia, né? A pessoa faz uma viagem, se for de longa distância, a pessoa faz uma viagem de avião, já faz a reserva de hotel e tem que reservar um meio de transporte. O aluguel de carro tem entrado muito forte nisso nos últimos anos. A cultura do brasileiro tem mudado bastante. Antes era muito comum a gente fazer as viagens e colocar na viagem um transfer, ou colocar na viagem um táxi ou um motorista de aplicativo. Hoje as pessoas querem liberdade,
elas querem a experimentação e elas estão alugando muito carro. Então o carro cada vez mais entra no conceito da viagem com liberdade e o aluguel de carro faz parte desse conceito. E aí é tão importante as lojas de centro quanto as lojas de aeroportos. As lojas de aeroportos, naturalmente, elas estão absorvendo esses viajantes que fazem as distâncias maiores. Esse turismo rodoviário auto-organizado de 100, 150 quilômetros entra na economia regional de uma forma muito consistente e, eu aposto, irreversível. O mercado brasileiro rodoviário é enorme. Por quê? A gente não tem competição para transporte de passageiros do trem. O mercado de aviação, que é o principal meio de transporte de passageiros para média e longa distância no Brasil, ele sofre com preços altos não só por questões de competitividade, eu não vou nem entrar nesse mérito para esse setor, é porque o preço do combustível é dolarizado. O câmbio é uma das variáveis mais importantes e que impacta o setor de turismo, né? Quando a gente está pensando, por exemplo, no setor de aviação, todos os custos, ou a maioria dos custos com combustível, são ligados ao dólar e as passagens aéreas também têm a sua cotação muitas vezes ligados ao câmbio. Então, quando o câmbio brasileiro se deprecia muito em relação ao dólar, o que a gente tem é um encarecimento das passagens, um encarecimento dos custos. O câmbio é um dos principais fatores que realmente afeta a oferta e a demanda desse setor. Que fique claro para quem está nos ouvindo, a classe A não se abala. Né? Não tem abalo para o turismo da classe A, vai continuar tendo demanda, mas a gente não depende da classe A. O turismo brasileiro é um turismo de classe C, classe B- e C. E então, qualquer flutuação orçamentária, qualquer cenário de crise, é no turismo que a gente para. Em geral, o modal do ônibus ele tem um histórico mais correlacionado com as classes B e C para viagens, mas a gente tem visto os clientes da classe A/B começando a usar mais o modal agora nessa transformação onde as pessoas estão viajando mais dentro do país, passagens com preço acessível com bom conforto. Para te dar um exemplo, muita gente viaja para o Rio de Janeiro e aproveita para pegar uma perna à noite num leito-cama, onde ela economiza uma diária de hotel num preço super acessível. Olha, você tem gente de classe média alta que não vai pagar R$2.000 na passagem para o Rio na véspera do Carnaval. Vou fazer a brincadeira aqui, acabou o casamento, vai para o Carnaval do Rio de Janeiro, R$2.000 a passagem, vai de ônibus. Agora, assim, tem alguns casos que realmente a penetração maior é de pessoal mais humilde. Então, quando você olha para o longa distância, é muito difícil uma família que tem um pouco mais de condição fazer uma viagem de 3 dias de ônibus, tá? Você vê uns casos, a maior linha de ônibus, uma das maiores linhas de ônibus do mundo é operada entre o Brasil e a Bolívia, tem uma também Brasil, Peru. E essas linhas são operadas, não é à toa, assim, é porque faz sentido econômico, são famílias que estão se locomovendo, são casos específicos. Possivelmente o volume de pessoas viajando de ônibus em rotas similares a rotas aéreas chega a ser 15 vezes maior. Então tem um mercado para transferir ou para conviver. Mas não é só porque não tem, em tese, a infraestrutura. De novo, não tem uma clareza em quando essa infraestrutura vai estar disponível. Tem uma cultura brasileira que espera o Estado à frente e que o governo diga para onde vai, ou que pavimente a estrada antes do hotel ficar pronto, ou que crie os espaços. E tem um lado que é mais, vamos dizer assim, pragmático e necessário, que é, peraí, onde está de fato o potencial, o que eu posso fazer, como que eu vou ganhar dinheiro com isso? E acho que a hotelaria é um bom exemplo, né? Você vê que muitos hotéis vão abrindo os caminhos para depois ver o restante do desenvolvimento.
a gente não deve abandonar o mercado doméstico nacional, né? De fato, tomara que a gente consiga despertar o interesse desses operadores e agentes continuarem vendendo o produto no Brasil. É isso que a gente, de fato, precisa. Somado ao turista internacional que vai voltar, né? O turista internacional, mais dia, menos dia, com um belo trabalho de relações públicas que deve ser feito e de relacionamento no mercado internacional, ele volta. Para os operadores brasileiros que são focados no emissivo, é muito mais vantajoso você vender um produto para Nova York, para Dubai, para Europa, inclusive para a Austrália, porque eles rentabilizam muito mais numa venda como essa, né? Então, trabalhar o mercado brasileiro, né, vender resorts dentro do Brasil, vender destinos nacionais, as operadoras também não rentabilizam tanto quanto elas poderiam, né? Então, também é uma reinvenção do mercado de focar nesse tipo de produto. A Raido vai fazer 31 anos. E a gente começou com destinos exóticos. Nosso primeiro destino foi Índia. A gente faz viagens super personalizadas, sob medida para cada cliente, com o gosto de cada um. Então, coisas que o cliente não tem acesso quando ele fecha numa plataforma online. Por exemplo, um mimo quando ele chega no hotel com a foto da família dele, um upgrade de quarto, às vezes uma experiência de alguém que vai no hotel que nem um guru, ou enfim, alguma coisa que ele realmente quer ter um encontro com uma pessoa específica naquele país. A gente consegue providenciar isso, e é isso que gera um encantamento, né? Eu acho que o luxo hoje, ele não está só no hotel 5 estrelas, além das experiências, ele também está no tempo. E aí entra o nosso papel, de conseguir filtrar essas informações, fazer de acordo com o que ele gosta, e economizar tempo dele, porque para ele buscar em todas as plataformas e conseguir acertar 100% na viagem, demanda muito trabalho. A gente, como especialista, consegue minimizar esse tempo e consegue encantar o cliente na viagem que ele quiser. A Maraviation é uma empresa de propriedade compartilhada. Nós adquirimos as aeronaves da Pilatus. A Pilatus é uma empresa suíça, um fabricante suíço de avião. E nós, basicamente, através do modelo de propriedade compartilhada, nós dividimos a aeronave de modo que os custos fixos dessa aeronave sejam menores para os cotistas. Na prática, esse é um benefício que o cotista tem, que ele, ao invés de ser dono de toda a propriedade, ele pode ter uma parte do avião, uma parte substancial do avião, no nosso caso é 1/4, e com isso ele pode ter determinados direitos para a utilização da aeronave. Não é ainda um transporte de massa, é um transporte seletivo, é um transporte de certa forma ainda exclusivo. Ele é menos exclusivo do que era, porque nós estamos tratando de uma fração de um bem, né? Antes era 100%. Então a propriedade compartilhada, muitas pessoas pensam que ela poderia tirar passageiros do táxi aéreo, mas na verdade não, é o contrário, ela traz pessoas que não estavam acostumadas a voar na aviação executiva para o setor. Então ela favorece o crescimento do setor como um todo. Não é à toa que nos Estados Unidos a propriedade compartilhada representa 50% do mercado de aviação executiva e no Brasil representa menos de 5%. O mercado, pensando geograficamente, a gente tem espaço para crescer e a gente tem, ou tinha pelo menos, uma classe média muito disposta a consumir. A gente tem, talvez, o custo jurídico de lidar com o consumidor mais alto do mundo aqui no Brasil. É um país muito caro, é um país com custos de transação, costs of transaction, muito altos. Todas aquelas transações que não agregam valor, no Brasil são muitas. E vários setores, corporações, colocam custos lá dentro, imaginando, não, mas é só um custo a mais. Mas não é, a soma é inviável. Quando um país está disposto a atrair mais investimentos, mais companhias aéreas, ele vai ter que se colocar de forma competitiva. Então a gente tem que ter condições regulatórias equivalentes para que não fique mais caro ou mais arriscado para uma empresa vir operar aqui. E neste momento, para o Brasil,
ainda o que a gente tem de regulação no Brasil ainda faz com que o Brasil não seja competitivo na comparação com outros países. A gente tem regulações que variam de estado para estado, a gente também tem uma regulação federal que regula toda a parte de viagens entre estados. Hoje, alguns estados permitem o cancelamento até 3 horas antes, outros permitem o cancelamento até 1 hora antes. Isso pode gerar uma certa confusão na cabeça do usuário e o usuário acabar não entendendo quais são os direitos e deveres dele como viajante. Você tem uma legislação que impede, por exemplo, que um ônibus saia da cidade A, vá até a cidade B e que ele volte com passageiros diferentes. É uma mentalidade de tecnologia que eu acho que a gente precisa incutir. Nessa era de mais informação, isso se faz com educação. E educação não apenas no sentido clássico, educação contínua, educação pela tecnologia, formas educativas. Aqui em São Paulo nós colocamos, por exemplo, o turismo nas disciplinas do 1º e 2º grau. Né? É uma forma inovadora de tratar desse tipo de coisa. Né? Mas eu tenho fé, eu acredito que nós tenhamos condições positivas de queimar muitas etapas com a quebra de paradigmas. Né? Nós temos a condição de saltos, se nós pararmos de usar a tecnologia contra o nosso interesse maior. A revolução digital trouxe conexão, esse é um fato. Imagina contar para alguém 100 anos atrás que você poderia pegar um telefone que está no seu bolso e você falar 3 segundos depois com uma pessoa que está no Japão. Assim, tem coisas que parecem até paranormais se você olhar numa perspectiva do passado. Né? Na indústria do turismo e do transporte, facilitou o acesso à comparação de preços, facilitou o acesso à compra. Você não precisa mais sair de casa para comprar uma passagem nos terminais. A penetração de compras online, por exemplo, de bilhetes, tanto de avião quanto de ônibus, do avião não precisa nem falar, já é enorme, né? Mas para o ônibus, que tradicionalmente é offline, está crescendo muito online. Então, esse é um ponto muito importante, tá? O acesso tanto a comparar preços em empresas e ter informações e também a compra melhorou muito. Então, Van, você está pensando em viajar? Sim, estou pensando em viajar. Então, deixa eu te mostrar aqui, no aplicativo da Decolar, as informações que você pode ter na sua próxima viagem. Então, você entra no aplicativo, você entra aqui nas notificações, você pode ver, né, as principais ofertas que a gente tem, os melhores destinos, os voos. Me explica melhor como funciona. Vamos? Por que acreditamos muito na tecnologia? Porque a tecnologia, dentro do turismo, ela te permite um pouco mais de flexibilidade, você tem informações em tempo real da sua viagem, antes, durante e depois, e ela te permite montar a sua viagem de acordo com o que você mais deseja para determinado momento da sua viagem também, porque dentro do ciclo de viagem, você pode ir mudando, de repente você quer conhecer um destino diferente, e a plataforma tecnológica está aqui para te ajudar. Acho que uma das oportunidades que a gente tem aqui no setor rodoviário é a digitalização, né? Então, quando a gente olha para mercados, a gente vai ter mercados que já estão mais digitalizados, como o Sudeste, mas Norte, Nordeste são mercados um pouco mais atrasados na digitalização, eles ainda precisam se transformar. Através da tecnologia, a gente consegue, né, apoiar as viações a
programarem melhor os horários das suas viagens, acertar um pouco mais essa questão de oferta e demanda no momento de alta sazonalidade. As próprias redes sociais surgiram com muita força, né? Alterando aí até inclusive estratégias de marketing de influência e se tornando um canal de venda. Então, muitas pousadas e muitos operadores locais de experiências, ou no Rio Grande do Norte, o caso os bugueiros, por exemplo, eles atendem via rede social direta deles. Então, ele faz a reserva por ali, ele negocia o preço por ali e acaba fechando uma venda sem, de fato, estar dentro da cadeia tradicional. Então, o nosso desafio, o desafio de uma operadora de turismo ou de um agente de viagem, como é que ele se torna tão competitivo para também abocanhar essa fatia do mercado que ele pode estar perdendo, né? Porque eles rentabilizam mais fazendo uma venda direta, evitando comissionamento. Mas, né, para o turista, isso também pode ser uma situação até desconfortável caso haja algum cancelamento, falta de flexibilização de reserva, né? O turista também pode se sentir lesado caso ele não use o agente de viagem tão tradicional. Os operadores ele têm todo o know-how de montar as viagens. Então ele vai fazer uma viagem com uma logística, com uma estratégia que às vezes as pessoas não têm essa noção. E às vezes quando você está montando a sua viagem online, você está se baseando na conversa que você viu nas mídias sociais ou outras coisas, e às vezes você não tem todas as informações. É uma tendência, a gente sabe disso, né? Mas hoje nós estamos se preparando justamente para atender esse público também. Porque muitas das coisas que você vai comprar online, tá? Vai ser o operador que está colocando através dessas OTAs, né? Que são as Online Travel Agents. A gente tem aqui dentro da nossa plataforma companhias aéreas, hotéis, os pacotes dinâmicos, que são um tipo de pacote que você monta. Então não são pacotes fechados. Você, via tecnologia, via a nossa plataforma, o nosso site, o nosso app, você pode montar a sua viagem com multidestinos em pontos turísticos ou passeios, aluguel de carro, tudo que você quer dentro desse seu ciclo de viagem. O carro é por si ainda um exercício físico. Nós temos que retirar o carro e devolver o carro fisicamente. Mas a tecnologia vem em todos os procedimentos de reserva, a tecnologia vem em você resolver a tua vida de faturamento, de pagamento dos boletos, tudo absolutamente através de aplicativos, através dos sites. Então a gente tem enxergado, né, esses vários momentos do nosso cliente, da jornada do nosso cliente, que é muito comum a gente falar isso hoje, dentro do aluguel de carro, a gente tornando cada vez mais fácil para ele a resolução dele na mão. Literalmente, no smartphone ele tem que resolver tudo. Ele escolhe o modelo, ele escolhe o carro, ele sabe os planos. Isso tem mudado muito, a gente tem percebido muito no comportamento do nosso cliente. Acho que uma discussão muito recente e que é, nossa, riquíssima, é, por exemplo, o quanto existe um grupo grande de empresários da hotelaria se articulando para impedir o avanço de tecnologias similares ao Airbnb. Tudo bem que a ideia é brigar com uma empresa e tem as suas questões, mas todos nós brasileiros, em algum momento da vida, viajamos para uma casa alugada, com todo mundo no carro, a família apertada, os amigos apertados. Então, essa dinâmica de aluguel de temporada, ela não é estranha ao Brasil. Ela sempre foi absolutamente fundamental para as férias das famílias brasileiras e para as economias dos pequenos destinos. Sempre. O cliente está cada vez mais exigente, ele quer ter menos surpresa, né? Então, assim, viagem talvez seja o momento mais importante da família, né? Porque você viaja, você quer minimizar os seus riscos e as suas surpresas, você quer ter surpresas positivas. Então, a plataforma tecnológica ajuda muito nesse momento, porque você tem fotos, vídeos, você consegue já se ambientalizar e escolher aquele determinado destino antes de chegar. No momento em que entra uma empresa que só trouxe tecnologia e viabilizou que, às vezes, famílias que não tinham fonte de renda conseguissem entrar no mercado novamente, e isso vai jogar luz para uma determinada hotelaria, que não é hotelaria de luxo e que não é hotelaria atualizada, mas é aquela que parou no tempo e cobra caro e não entrega, aí o que acontece? Esse grupo vai e tenta blindar o desenvolvimento e começa a querer impedir que uma empresa como essa atue. A gente viu isso com Uber, né? E com outros aplicativos. Então, assim, existe
uma refração, um pavor do avanço tecnológico, que, claro, tem horas que a gente entende, você precisa ter um pouco de proteção também para não criar um espaço que destrua, mas a disrupção, em muitos casos, ela provoca inovação interessante e chacoalha alguns fatores que eu particularmente amo. Eu acho que é um setor muito carente de inovação. Acho que é difícil inovar. Você vê várias startups com algumas iniciativas, mas pouquíssimas que passam daquela barreira inicial e conseguem chegar no público de verdade. Por quê? Tem vários possíveis porquês, né? É um mercado de, por exemplo, um aéreo. São 3, 4 companhias aéreas, então é difícil você fazer alguma coisa diferente ali que não incomode elas e é difícil criar alguma coisa nova quando tem tantas poucas empresas operando. No hotelaria já tem mais empresas, então tem mais coisas novas, mas você não vê iniciativas, startups no Brasil, por exemplo, criando muita coisa nova. Ter tecnologia, hoje não tem nenhuma empresa que não tenha tecnologia, né? Mas eu acho que é mais pelo mindset, como você aplica a tecnologia, como você cria modelos de negócio disruptivos que agregam valor para o consumidor, que desafiam o status quo para você realmente empoderar o consumidor para viajar. Hoje em dia você consegue ter informação muito fácil, não é só para planejar a viagem, para escolher a melhor empresa, para ter certeza do que é mais seguro, de pagar mais barato, não. Não foi essa dinâmica de liquidez e de vamos lá, de mercado perfeito que trouxe só, não. Durante a sua experiência de viagem, seja no transporte, como que você pode assistir hoje, antes você pegava um voo de 12 horas e não tinha nada para fazer, né? Hoje você tem 1000 opções de entretenimento, tá? Então, assim, não é só o antes da viagem. Durante a viagem, você consegue ter mais acesso a entretenimento, mais acesso à informação, comparar experiências de locais diferentes, o que obriga o serviço a melhorar. Então, a tecnologia para o setor como um todo é muito positiva. Não só a tecnologia, mas também essa economia compartilhada e disruptiva, né? Então, como é que o Airbnb vai se comportar daqui a 20 anos, né? Quem será o novo Airbnb do futuro? Que tipo de produto que a gente vai acabar consumindo e como que a gente vai acabar consumindo, né? A gente tem falado muito agora que a próxima rede social vai ser o ESG. Então, como é que a gente, de fato, posiciona os produtos turísticos e vende ele com base nesse posicionamento que vai surgir? Então, eu acredito que não tem como fugir mais do meio ambiente, né? E terão que ser ações de verdade, ações verdadeiras. As companhias de ações, elas vêm investindo pesado, elas vêm investindo em novas tecnologias, novos carros para transporte, mais eficiente no consumo de diesel. Elas têm um acompanhamento muito forte de emissões de carbono e elas vêm trabalhando bastante forte. É um segmento que é muito preocupado, que tem evoluído e que tem investido para iniciativas de redução de emissão de carbono. A gente vem melhorando cada vez mais esse nosso cenário ESG. E é importante que os nossos clientes estejam nessa mesma sintonia. É isso que a gente quer passar um pouco, quer trazer todo mundo para esse mesmo sentimento de voltar um pouco para a sociedade e a gente poder contribuir mais. Proteger a natureza e o meio ambiente vai ser primordial. Eu tenho todo o respeito do mundo de quem fala da operadora e da agência e eu gostaria que as pessoas compreendessem que o mesmo indivíduo pode ser as duas coisas. A gente passou X anos ouvindo na televisão que eu teria que ser consciente do meu crédito, usar o cartão de crédito, mas não entrar na dívida e tal, etc. E uma das grandes argumentações foi, olha, se você gastar direitinho, você vai ter milhas. E se você tiver milhas, você vai conseguir viajar mais barato. Atenda o interfone. Peraí, calma. Não, comandante. Não, comandante. Comissário-chefe, por favor, comparecer ao cockpit. Eu tenho princípio de fogo em bateria de lítio. Sim, comandante. Traga uma lixeira. Sim, comandante. Vou equipar. Oi, extintor.
O Latam Pass é fruto da incorporação da Múltiplos, né, ou da reincorporação da Múltiplos, no ano de 2019, né, junto com o programa de fidelidade do LAN Pass, que aí no seu momento surgiu e da junção dos dois formou o Latam Pass. O mercado de fidelidade é uma coisa que já existe há muito tempo, né, e a gente pode pensar desde os programas ou da pizzaria local que você junta 10 selos e troca por uma pizza, né, até, obviamente, os programas de fidelidade mais complexos e mais transversais. Óbvio, a gente tem um foco importante dentro do negócio aéreo, né, do nosso passageiro recorrente dentro da própria Latam, que aí, através dos voos, ele acumula pontos e pontos qualificáveis, né, para também subir de categoria e obter benefícios dentro da própria companhia aérea. E o acúmulo, né, a gente busca as fontes aí através de parceiros financeiros, varejos, como complemento, né, a essa geração de ponto, para que realmente, através aí de um ecossistema bastante completo e bastante abrangente, o participante encontre formas diferentes, né, de conseguir acumular ponto com os nossos parceiros, gerando benefício para os nossos parceiros também, através da recorrência de compra dentro aí dos seus estabelecimentos, dentro dos seus negócios, e depois tangibilizando isso, né, numa passagem aérea, num resgate, à medida que ele vai acumulando cada vez mais pontos conosco. Você faz uma viagem, você ganha um desconto, naturalmente você quer viajar para usar esse próprio benefício. Porque a partir do momento que o cliente tem acesso a descontos, ele começa a acessar outros produtos e produtos agregados de maior valor. Então você aumenta o poder de compra do cliente e naturalmente você aumenta o faturamento da Decolar. Então é um ciclo de benefício mútuo, tanto para o cliente quanto para a companhia. E a gente acredita muito que isso vai trazer mais fidelidade aos nossos clientes, mais engajamento e que a gente tenha uma plataforma de comunicação mais fluida com esse cliente, que a gente começa a entender os gostos dele, o que ele quer fazer na próxima viagem, como ele ganha o ponto e depois como ele troca. Então isso ajuda também a gente a oferecer cada vez mais produtos mais aderentes com a necessidade do cliente em determinado momento do ano que ele queira viajar. O que a gente percebe muito ao consumidor, ele tem uma dor muito grande que é a pesquisa da passagem aérea. A gente percebe que o consumidor acha que pesquisar viagem não é ruim, não. Ele gosta de pesquisar hotel, porque ele se imagina lá, pesquisar destino, para onde que eu vou. Ele acha legal de pesquisar, mas quando chega para o aéreo, que para ele, cara, quase que uma commodity daquele assento ali, que ele vai sentar num avião ou outro, não vai fazer tanta diferença. E aí o preço sobe muito rápido, de uma hora para outra. E o aéreo, normalmente, é o que impede a viagem do cara ou não. Né? É o mais caro ali do negócio. Porque o hotel você consegue achar de barato, é muito caro, depende do seu perfil. Mas se você quer viajar, você vai achar um hotel que te atende. O aéreo pode ser que você não ache. A maioria das vezes é numa relação entre a operadora e o cliente. E isso vai afastando do mercado tradicional, da agência, etc. Aí o cliente descobre que ele tem, sei lá, X mil milhas e tem uma passagem para lugar Y. Ele vai sozinho buscar essa informação e normalmente pensem, né, quem estiver nos acompanhando, pensa assim, é num sábado à noite, às vezes você está deitado de pijama em casa e pensa, nossa, acho que eu quero viajar. Né? E não é essa hora que você vai ligar para um agente de viagem. A busca e a inspiração às vezes vem de madrugada, às vezes na hora que você está tomando banho, às vezes você está dando um bypass no trabalho, então deixa eu dar uma distraída e procurar alguma coisa. Então, se eu não consigo, como setor, compreender que a mesma pessoa que vai fazer reservas sozinhas e pode resolver uma viagem dela, vai também precisar numa viagem mais elaborada de um agente de viagem. Se eu começar constantemente a dizer não use essa tecnologia porque é melhor estar comigo, eu já estou afastando essa pessoa. A gente tem percebido o ganho cada vez maior das viagens dentro do Brasil. Ela tem ganhado cada vez mais representatividade. Para a gente isso é muito importante e ajuda muito no avanço da construção de um Big Data.
né? Então, por quê? Porque quanto mais destinos domésticos você tem no Brasil, com a evolução desses destinos, que a gente tem percebido um investimento, uma evolução muito grande com a abertura de aeroportos, com uma nova rede de infraestrutura de hotéis, rodovias, a gente tem percebido que o mercado turístico do Brasil tem ganhado uma representatividade cada vez maior. Hoje nós somos o único estado do Nordeste que tem um painel de BI, onde a gente consegue acompanhar mensalmente o fluxo de turista para o nosso destino. Consigo, inclusive, fazer comparações do nosso turista com outros estados, consigo entender qual é o principal mercado emissor onde eu deveria estar fazendo uma atuação, e eu não vejo, né, os meus colegas gestores públicos tendo esse tipo de trabalho na ponta. E, de fato, isso faz toda a diferença, né? O Rio Grande do Norte sempre foi o 4º ou 5º destino mais vendido nas grandes operadoras. Quando a gente começou a utilizar a ferramenta de planejamento para a tomada de decisão das campanhas de marketing, a gente virou o primeiro destino de vendas em todas elas. Porque, de fato, a gente sabia onde estava atuando o concorrente e o mercado emissor. Então, a gente tem desafios. Primeiro, no uso mais extensivo da tecnologia para a divulgação do que se tem, para a troca de informação, mas especialmente, eu diria, para a coleta de dados de inteligência que nos ajudem a definir estratégias. Para se ter uma ideia, o Ministério do Turismo, até hoje, exige que cada hotel registre em papel a entrada do seu hóspede, então a gente tem que assinar um papelzinho, todo mundo que fica em hotel, né? E eles não fazem nada com essa informação. Então, assim, o maior banco de dados possível de hóspede, origem, destino, porque veio, de onde veio, quanto tempo ficou, etc., se transforma em um acervo de papel para ser queimado, fogueira de festa junina. Então, não tem uso disso. E é claro que os concorrentes, Airbnb, as OTAs, etc., tem tudo documentado, então eles são muito mais capazes de mapear e dizer para mim, ó, é para cá que a gente está indo e é aqui que vai ficar o investimento. Então é difícil para uma marca ganhar confiança dos consumidores. Então a gente percebe que é muito difícil, então tem barreiras de entradas muito grandes para novas ideias, né? E é um mercado também caro de se operar, então se a startup está começando, né, para você contratar profissionais, se for competir, como a gente já tem experiência, é caro, se for fazer campanhas de performance, né, de online, de aquisição, tudo, as palavras são caras, o turismo é caro para você operar. E a margem não é muito alta, a margem é padrão do mercado. Bom, é interessante porque apesar de o Brasil contar com grandes maravilhas naturais, a gente tem muita possibilidade, grande potencial turístico, a gente tem muito poucas opções aqui no país. A gente tem basicamente CVC como operadora de viagens, a gente tem 2 ou 3 empresas listadas no segmento aéreo, pouquíssimos fundos imobiliários, e é uma indústria, se a gente contabilizar aí o valor de mercado dessas empresas, que são veículos de passível exposição pelo investidor, a gente não chega nem em 100 bilhões de reais, que sozinho é praticamente o valor de mercado dos 2 maiores REITs, né, que seriam os equivalentes aos fundos de investimentos imobiliários fora do país, lá nos Estados Unidos. Então, fora do país, a gente tem muitas oportunidades de investimento. Então, seja através do segmento de hotéis, né, o que a gente chama de Hospitality REITs, que são os fundos imobiliários que são somente focados em investimentos em hotéis, em cassinos. Então, você tem como se expor a pequenos nichos dentro desse segmento, além das maiores empresas de turismo globais, né? Então você consegue se expor ao Bookings, Airbnb, por exemplo, TripAdvisor. Então você consegue buscar nichos que se beneficiam de repente de um nicho específico de mercado ou de repente de alguma tendência macroeconômica ou que esteja acontecendo dentro desses setores. E outra coisa interessante também para investidor, quem gosta de investimentos alternativos, etc., é enxergar a própria milha como investimento. Porque muitos dos nossos clientes fazem isso, né? Tem pessoas... Lógico, a gente tem todo tipo de cliente. Tem um tipo de cliente que até, em maioria, são pessoas simplesmente que viajam ou gastam no cartão e vai lá e acumulam uma quantidade de pontos não tão grande e consegue vender, porque não vai utilizar e vende. Mas tem outra parte também que olha para ele e fala, poxa, eu posso acumular muito mais milhas. E aí ele aproveita de todas as promoções, ele transfere com 100% de bônus, ele compra um produto numa loja que ganha 20 pontos, milhas, né, por real gasto, depois ele vende aquele produto para o vizinho dele, só para elas por elas, mas ele ganhou os pontos, então ele vai ficando especialista e vai fazendo, e olha aquilo como investimento, assim. Uma das principais variáveis que o investidor precisa notar quando investindo em empresas aéreas, principalmente,
é o nível de ocupação das aeronaves. Existem alguns termos específicos que são o ASK, que é a quantidade de assentos disponibilizados pela companhia aérea para as viagens, e o RPK, que na verdade é a quantidade de passageiros que estão efetivamente voando. Quando você tem um ASK, ou seja, uma oferta muito grande em relação ao RPK, isso significa que o avião está voando praticamente vazio. Isso é bem ruim para as companhias aéreas. O nível de ocupação é o principal fator que todos devemos usar. Quando a gente está falando de aviões, de companhias aéreas, nível de ocupação faz bastante sentido. Quando a gente está falando de locadoras de automóveis também. O automóvel está lá disponível. A questão é saber se vai ter alguém usando ou não esse automóvel nas suas férias. Então, esse é um setor que ele é muito impactante, ele tem muitas variáveis impactando a todo momento, portanto, ele gera uma volatilidade maior. Se o investidor está buscando ali dividendos, uma previsibilidade, é muito difícil ele encontrar grandes oportunidades dentro desse setor. Por outro lado, quando a gente fala em volatilidade, a gente fala de grandes potenciais de retorno. Então, quando a gente fala num ciclo de recuperação econômica, com a economia em fase de bonança, né? Esse é um setor que vai capturar isso de forma alavancada. Por outro lado, a questão da sazonalidade é um risco importante do setor. Então, na iminência de uma recessão, esse é um setor para você evitar, ou pelo menos tomar um certo cuidado. Só que o interessante, por outro lado, quando a gente fala em sazonalidade, é que a gente consegue, através de uma exposição internacional e doméstica, conseguir se posicionar ao longo dos ciclos. Por quê? Geralmente, quando a gente pensa aqui no hemisfério sul, a gente vai ver aqui um tráfego maior internacional nos meses ali de dezembro, janeiro, fevereiro. É natural que a gente veja isso por conta exatamente aqui do verão que a gente tem no país e vice-versa. Então, acompanhar essa dinâmica, entender exatamente quando se expor nesse setor. O curto prazo ele é importante para esse segmento, e especialmente num segmento que tem baixa previsibilidade. Entre pragmatismo e filosofia, sim, são anos muito desafiadores. Não tem nenhum resultado fácil. Mas, se limpar o cenário burocrático, com o real desvalorizado, a gente pode pensar em atrair investimentos, especialmente no setor de hotelaria de lazer. Isso está se desenhando, mas de forma ainda muito incipiente. E aí a gente vira de novo um destino atraente para os nossos vizinhos do Mercosul pelo preço. O Brasil é um projeto de médio e longo prazo e muitas vezes de muito lucro no curto prazo. Muito. Né? E às vezes até demais, em alguns casos. Mas, de forma geral, se você pegar as grandes empresas alemãs, as grandes empresas japonesas, as grandes empresas americanas, estão todas há 100 anos aqui. Então, se você me perguntar, deve vir, pergunta para eles se eles vão sair. Eles ficam? Mundialmente, existe um problema sério porque a gente propagandeia a diversidade, né? Quando você olha folhetos e anúncios de turismo, você sempre vê rostos, cores, tamanhos, sorrisos, tudo diferente. Aí quando você vai olhar a estrutura dos empregos, a maioria das mulheres está nas funções de base, muitas vezes vinculadas à limpeza e operacionais, né? A recepcionista, a garçonete, etc. E conforme vai subindo, no mundo inteiro, a decisão do turismo está na mão de homens, em sua maioria brancos, numa faixa de 50 a 55 anos. Isso é absolutamente verdadeiro no Brasil. Quando a gente olha para a pirâmide de turismo, a base ela é muito fértil, porque ela já é majoritariamente feminina, mas quando a gente olha para o topo, essa representatividade não se replica. Então a gente criou a Mulheres do Turismo, mais conhecido como MUST no setor. Em 2000 a gente iniciou, em 2019, a construção desse projeto, porque só no turismo tem um dado de 2019 onde as mulheres que ocupam os mesmos cargos dos homens ganham 30% menos. Isso só no turismo. Então, olhando para esse dado, o que encoraja a mulher ainda assim a querer galgar traçar seu plano de carreira para ser uma líder dentro do setor? Ela não tem nenhum apoio, né? Então a gente vê essa pauta muito forte, né? E as empresas também entendendo que a diversidade cognitiva, né,
que é o resultado de uma equidade de gênero, é a diversidade cognitiva, ela também gera performance. Então, acho que a partir do momento que esses estudos mostram, né, a McKinsey mostrou que uma empresa que tem 50% do seu board estratégico formado por mulheres, ela tem tendência a ter uma performance 40% maior em receita, né, ou seja, em resultado financeiro, do que uma empresa que não tem diversidade no board. Quando você atribui uma mistura, né, de culturas, raças e diversidades, com certeza ideias melhores poderão surgir nessa frente, né? Então, do que eu tenho visto, quando eu misturo níveis culturais de pessoas muito diferentes, eu consigo atrair mais e melhores ideias para fazer gestão dos negócios. Não, são muitos sonhos, assim, mas eu acho que, honestamente, não ter medo. Não ter medo de me interpretarem mal por ter me arrumado para ir para uma reunião. Não ter medo de não ser ouvida. Eu acho que é não ter medo, sabe? De ser quem você é. Tem sido muito desafiador encontrar os espaços em que seja possível discutir a diversidade e o quanto seria relevante ter vozes diversas para mudar a abordagem da gestão do turismo brasileiro. A presença de mais mulheres, mais negros, mais pessoas com deficiência nos dariam muito mais repertório para modificar e para ser mais criativo também nas soluções. Eu acredito que no turismo, o que de fato falta é essa renovação da mentalidade dos gestores públicos e privados, né? Então, como é que a gente desperta para que a inovação consiga surgir de maneira real, para que no curto, médio e longo prazo a gente tenha aí uma gestão mais eficiente e eficaz. O Brasil precisa ser mais eficiente. A grande fronteira da ineficiência do Brasil não é externa. Nós não estamos sendo obrigados por ninguém a nada. A nada. Mas quando nós quisermos modificar a cadeia produtiva de alimentos no mundo, nós nos associamos internamente e externamente. Nos conectamos com a cadeia. No turismo nós temos que fazer a mesma coisa, conectarmos com as cadeias. Então eu acho que ficar de olho nesse setor é principalmente para entender quando que essa dinâmica do turismo brasileiro vai começar a se reverter. Porque acho que as possibilidades são enormes. O que falta é realmente a roda começar a girar, porque quando esse setor engrenar realmente, a gente vai ter uma demanda absurda, não só doméstica, mas também proveniente do exterior. O turismo tem muita oportunidade no Brasil ainda e trazendo sempre disrupção para o consumidor, que é isso que o mercado precisa disso. Para a gente evoluir de verdade, a gente precisa de trazer ideias novas, não ficar sempre com o que já existe, né? Num desejo mais realizável, eu queria honestamente que as pessoas que ocupassem os cargos que decidem turismo tivessem conhecimento do setor, que não fosse essa coleção de aventureiros que a gente teve, né? A gente está vendo o que é isso quando a gente olha para a saúde, né? Você põe não médicos na saúde ou não profissionais. Pensa que no turismo isso sempre foi assim. A velocidade do governo não é a velocidade que a gente gosta. É muito mais lenta do que a gente precisa. Mas uma hora a gente contorna isso. Estou precisando urgentemente de uma dirigida educação de amor por alguém de mais... Se o Brasil for um país mais seguro e se o Brasil for um país que tem uma melhor infraestrutura de acesso, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai ser um dos países que vai receber mais turistas do mundo. Pois eu sou da pátria amada, eu quero é ser feliz ou nada. Pois eu sou... Nossa, eu queria muito que a gente fosse realmente uma potência de exemplos do turismo. Quanto mais eu viajo ao Brasil, mais eu vejo, mais eu fico feliz de estar nesse país.
dessa coisa que a gente falou do potencial, de ter as praias mais lindas e lotadas de estrangeiro, não uma coisa de destruição, mas de muita gente querendo vir, da gente bombar no Instagram. Antes da exploração de Marte, que se fala muito, né, dos grandes bilionários mundiais olhando para Marte, antes de nós termos que ir para Marte, tem a América do Sul, tem o Brasil.